versículos 19 até o 20. Abra sua Bíblia aí, Tiago capítulo 5, versículos 19 até o 20. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 19 até o 20. Amém? Diz a palavra do Senhor assim: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos a Ti por esse momento onde nós vamos ouvir a Tua palavra. Vamos meditar, ó Deus, nesse texto que o Senhor deixou para a edificação da Tua igreja, dos amados irmãos que compõem a Tua casa. Fala ao coração de cada um agora e doutrina, ó Pai, o nosso coração, doutrina a nossa vida, nos ensina a conduta correta através da palavra que vem agora até a cada um de nós. Seja o Senhor, seja o Teu Espírito a convencer o nosso coração, a lançar luz na nossa mente e fogo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, imaginem que um filho seu, você está andando ali no shopping com uma dessas crianças, as suas, que vocês têm aí, os menores, e aí essa criança larga da sua mão e desaparece. O que você faria depois do desespero? Primeiro é o desespero, né? Ficaria louco. Aí depois você procuraria aqueles homens de terno, que são os seguranças, e pediria ajuda. Me ajuda a achar minha criança, ajuda a achar o menino. Ele está vestido assim, assim, assim. E qualquer pessoa que aparecesse, você queria que ajudasse. A brigada de incêndio, os bombeiros, a polícia militar, a polícia civil, a guarda civil, a guarda metropolitana. Você faria tudo para achar seu filho, porque é seu filho que se perdeu, está desaparecido. Na igreja também, há pessoas que vêm, começam a compor conosco, começam a andar nesse caminho, aí depois elas saem, elas vão embora, elas desaparecem. Seja porque ela seguiu um vento de doutrina, seja porque ela se envolveu em um pecado, seja por vários motivos, elas saem da igreja, elas se afastam do caminho de Deus, elas se perdem. E o coração de Deus, ele é dessa forma também. Ele quer toda a ajuda, Ele quer que os irmãos se mobilizem e comecem a procurar esses filhos que saíram do caminho, que se afastaram, que se irritaram de alguma forma e foram embora. Como na parábola do filho pródigo, o rapaz que chega para o pai e pede antecipação da herança, e pega e vai embora. E o pai fica esperando ele ansiosamente, tanto que quando ele volta, diz o texto que ele de longe o avistou. Ele estava de olho na estrada. Ele procurava aquele filho dele. Também Deus procura os filhos dele. Amém? E quem Deus tem para procurar, os seguranças, a brigada de incêndio, os bombeiros, somos nós. Não há outra pessoa. O diabo não vai procurá-los. Os filhos das trevas não vão procurá-los. Só sobrou nós. E o problema é que nós fazemos às vezes assim, olha, fulano ele é complicado, deixa ele para lá, não vamos procurar. Deixa essa pessoa para lá, deixa ele sofrer. Nós abandonamos a pessoa na primeira visita. Nós ligamos uma vez e depois falamos assim, olha, já fiz minha parte. E aí desistimos. Agora imagina se alguém procurasse teu filho lá no primeiro andar do shopping e falasse assim, olha, já procurei, não consigo encontrar, larga para lá. Você não queria que as pessoas ficassem de cima? Também Deus quer que nós abramos o nosso coração para poder procurar. E é isso que o Senhor tem a dizer nessa palavra para nós, que eu intitulei aqui, de busca e salvamento. O Senhor quer que os crentes saibam que eles são responsáveis para ajudar a restaurar os pecadores que se afastam da verdade. Amém? Vamos ler ali comigo? Os crentes são responsáveis para ajudar a restaurar os pecadores que se afastam da verdade. Então Deus quer falar isso conosco, é isso que o Senhor quer dizer. Então vamos lá, nós vamos fazer
e observar aqui algumas lições dessa palavra. A primeira delas é que os crentes professos, eles desviam da verdade tanto doutrinária quanto moralmente. Crentes professos. E aqui nós vamos observar isso. Sobre quem que Tiago estava falando? Sobre pessoas que conhecem a Cristo? Talvez não. Na igreja, há pessoas que têm experiência com Deus, há pessoas que apenas chegaram para Deus, apenas se aproximaram, são professos. Eles ainda não têm o coração em Cristo. Eles acreditam naquilo, os filhos dos crentes, né? Eles acreditam, o dia que se batizam, eles fazem uma profissão, mas eles não têm o coração em Cristo ainda. Eles se afastam do caminho. Aqui no texto, Tiago quer falar a respeito dessas pessoas. E esse tema aqui, ele se encaixa com toda a carta de Tiago, onde ele vai falar sobre isso. Que para nós termos uma fé salvadora, nós temos que ter uma vida totalmente entregue, completa, de boas obras, trabalhada, de verdade, e não só de profissão. A igreja, e não só essa, mas várias igrejas, estão cheias de pessoas somente de profissão, mas que não têm a vida na obra do Senhor, que não têm o coração na obra do Senhor. Tiago vai falar para a gente assim, olha, lá em 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos, os professos. Lá em 2:14, ele diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A pessoa tem que ter a vida na obra de Deus, mas a igreja está cheia de professos. Lá em 2:17, ele fala assim, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé de profissão, professar apenas, ela não é capaz de salvar. E aí as pessoas ficam por aí, meio balançadas. Vem um vento de doutrina e leva essas pessoas daqui. Vem um pecado na vida dessa pessoa, ela se envergonha, sai da igreja, jamais volta. A verdade aqui, irmãos, que Tiago está falando para nós, que está mostrando, é que nós temos que ter a vida entregue. Mas há pessoas que ainda são só de profissão, só de dizer, só de palavra, mas não têm a vida ainda no caminho do Senhor. E essa vida não é o que Deus quer. Deus quer que nós abandonemos essa vida de profissão, e andemos num caminho que é o caminho correto, como Ele ensina na palavra dEle. Lá em 1 João 3, de 7-9, Ele diz assim, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quando João diz ele não pode pecar, não quer dizer que a pessoa não peque, que nenhum de nós tenha pecado, porque ele diz lá em João 1:8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós pecamos, mas nós não vivemos no pecado. O pecado na nossa vida, ele vem como um erro. Nós erramos e consertamos. Nós erramos e voltamos para o caminho. Nós pecamos e convertemos novamente. Nós não podemos entregar deliberadamente ao pecado. E é isso que ele fala. E os crentes professos, no geral, eles estão entregues ao pecado. Eles já não se preocupam mais com a vida pecaminosa que eles passam. Então, quando nós acreditamos em Cristo, quando nós viemos para a igreja, quando nós decidimos andar no caminho de Deus, o Espírito de Deus, ele habita em nós e passa a nos convencer que nós estamos pecando, que nós temos que sair desse caminho, que nós temos que andar no caminho do Senhor e mudar o nosso coração e andar naquilo que o Senhor está falando, e aí sim nós vamos então poder caminhar firmes no caminho do Senhor, na obra de Deus, fazendo a obra de Deus e deixar essas coisas, deixar o desvio moral, deixar as falsas doutrinas. Lembra das falsas doutrinas que vêm por aí? Que vinham, por exemplo, na época que veio o G12, veio um movimento, esse movimento levou muitos crentes das igrejas, pessoas que estavam por ali acabando de chegar, eles foram levados, porque era uma doutrina nova, era uma coisa nova, as pessoas se apaixonaram por aquilo, e aí o que virou dessas pessoas? Muitos estão pelo meio do caminho aí, porque eles não foram cuidados, eles não seguiram o caminho do Senhor, e se perderam. Outros é por causa do desvio moral mesmo, tive um pecado, saí da igreja, me envergonho de voltar, nunca mais volto. E o que nós fazemos com relação a isso? A palavra de Deus vem nos mostrar hoje que nós somos responsáveis por buscá-los.
nós somos responsáveis por alertá-los, nós somos responsáveis e com amor, insistir com essas pessoas para que voltem. Pastor, mas e se eu tentar e ela não voltar? Você tentou, mas o que nós não podemos é desistir facilmente. Nós não podemos pensar, olha, a criança está perdida no shopping, nós demos uma volta, larga para lá. Será que nós revistamos cada canto? Será que nós fizemos tudo que nós podíamos fazer? É o que Deus quer falar para nós hoje. A mensagem de Deus hoje é que nós temos que buscar e salvar essas pessoas. Ajudar a encaminhar essas pessoas para a obra de Deus, porque elas vão se perder. Pessoas que hoje estão aqui, pode ter certeza, um dia elas vão se desviar, um dia elas vão se afastar um tempo da igreja. E se alguém não for lá para buscar, eu garanto para você que o diabo também não vai. Os enviados do diabo também não irão. Só tem os enviados de Deus. Só tem os missionários. Só tem as pessoas que são filhos de Deus para poder fazer isso. Amém, irmãos? Somente nós. Não tem mais ninguém por eles. Imagine seu irmão que estava na igreja aqui, um tempo atrás, não está mais. O seu filho que estava na igreja aqui não está mais. Seu pai que estava na igreja não está mais. Sua mãe que estava na igreja não está mais. Seus primos que estavam na igreja não estão mais. Onde eles estão? Eles estão perdidos por aí. E o que você fez para trazê-los de volta? Nunca nem liguei. Tem responsabilidade nas tuas mãos. Porque Deus está falando para nós hoje sobre isso. Nós temos que buscar e salvar. Há muitos problemas que levam as pessoas, mas o nosso objetivo é buscar os perdidos. O nosso objetivo é esse, porque eles não virão com as próprias pernas. Eles não virão sozinhos, né? Então Tiago está reconhecendo aqui que essas pessoas, elas podem se desviar doutrinariamente, moralmente. Nós não sabemos a condição do coração, mas nós temos que procurá-los e restaurá-los. Amém, irmãos? Todos nós somos passíveis de abandonar o caminho de Deus. Todos nós que estamos aqui hoje podemos pecar. Todos nós. Está pensando que alguém aqui é melhor? Alguém aqui é mais santo? Fulano ali, eu nunca imaginaria que ele pecaria. Peca sim. Mas a nossa função é restaurar. Pecou, errou, foi quebrado, fez isso, aconteceu qualquer outra coisa. Nós temos que restaurar. A condenação, o julgamento da pessoa, nós deixamos só para Deus. O nosso trabalho é restaurar. O julgamento do comportamento, da atitude, isso aí as pessoas podem fazer. Mas o julgamento da pessoa, só o Senhor. O nosso trabalho, restaurar. É o que Tiago está mostrando para nós. Essa é a primeira lição. Segunda lição. O ministério de busca e resgate é de responsabilidade de todos os crentes. Não há aqui uma pessoa, olha, é o pastor que tem que procurar. É o missionário que tem que procurar. É o seminarista que tem que ir atrás. É a esposa do pastor. Não existe isso. Tiago, quando escreve o texto, ele diz assim: meus irmãos. Veja só a quem ele se dirige. Ele não se dirige a uma pessoa específica. Ele não se dirige à liderança da igreja. Ele não se dirige a um cargo específico. Ele diz: meus irmãos. A responsabilidade é de toda a igreja. Ele não diz pastores, presbíteros, líderes. Ele diz assim: meus irmãos, nós temos que procurar essas pessoas. Essa responsabilidade é de todos nós, toda a igreja. Até porque, irmãos, há pessoas na igreja que têm mais proximidade com aqueles ali. Um amigo, olha, eu sou mais próximo, sou amigo dele, eu vou lá procurá-lo. Você é próximo da pessoa e ainda fala assim: olha, que o pastor vai te procurar, que o presbítero vai atrás de você. Nós não podemos fazer isso. A igreja é a casa dos irmãos. A igreja é a casa do povo de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Lá em Gálatas 6:1 fala assim, o texto: irmãos e irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se para que também não seja tentado. Cada um para que também não seja tentado. Então, Paulo ensina aos Gálatas que as pessoas que estão na igreja, elas devem restaurar. E restaurar com mansidão. Porque as pessoas que saem, as pessoas que pecam, elas estão com alguma dor. Elas estão meio espetadas com a igreja. Elas estão meio rebeldes. E não adianta chegar lá e botar para quebrar. Nós temos que procurar com mansidão. Então, Paulo escreve aos irmãos da igreja
e não aos pastores, e não aos líderes, ele escreve aos irmãos. E diz para eles irem lá. Lá em 1 Coríntios 9, 22, olha a paciência de Paulo. Ele diz assim: para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. A verdade é que a nossa arrogância, nosso orgulho, diz para nós assim: olha, cada um por si. O irmão saiu da igreja, dane-se, problema dele. Também por que ele não ficou aqui? A igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Ele que se lasque para lá. Esse é o pensamento arrogante. O pensamento humilde, o pensamento cristão, o pensamento cativo a Cristo, diz o que Paulo disse: tornei-me fraco para com ele. Fui lá, me humilhei também, fui junto com ele, para de alguma forma ajudá-lo. O irmão, cheguei lá, ele falou 1000 coisas, eu só concordei, e orei por ele, e depois orei de novo, até que um dia eu exortei, até que um dia eu adverti, aí ele voltou. Lá em Hebreus 10, 24, diz para nós assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Olha só, consideremos-nos uns aos outros. Nós temos que ter consideração pelas pessoas. Consideração pelas pessoas. Para incentivar ao amor e às boas obras. A igreja é uma coisa maravilhosa na vida das pessoas. A igreja, o caminho de Deus, é uma das coisas melhores que tem para oferecer para uma pessoa. Quando nós incentivamos as pessoas a essas boas coisas, é o que falta. Porque incentivo para o mal não falta. Incentivo para usar drogas, incentivo para cair no mundo da criminalidade, incentivo para levar as moças para a prostituição, essas coisas não faltam. Mas pessoas para trazer para a igreja são bem poucas. São bem poucas, pode ter certeza disso. Veja lá no Facebook, quantas posts de venda, compre isso, compre aquilo, várias vezes. Agora veja quantos posts convidando as pessoas para ir ao culto, convidando as pessoas para voltarem para a igreja, para abandonarem o pecado. Muito pouco. De vez em quando eu vejo as pessoas falando lá assim: vou postar esse versículo porque eu fui desafiado. Puxa, precisa de um desafio para um crente colocar um versículo lá? Precisa, parece que é uma pressão. Estou fazendo uma coisa aqui por 7 dias, uma obrigação aqui, porque eu fui desafiado. Que desafio, hein? Colocar um versículo. Escreve besteira lá o dia inteiro, mas para colocar um versículo é um desafio. Veja só como nós somos. Nós não temos a preocupação de usar um meio de rede social, qualquer outra coisa, para levar, incentivar a palavra de Deus, levar a Bíblia para as pessoas. Não, isso é muito difícil, eu tenho que ser desafiado. Para mim é uma luta, é um sacrifício fazer isso. Então a Bíblia diz: muda teu comportamento para com os outros, incentiva teus colegas que não são crentes a virem para a igreja. Os jovens, incentiva os colegas da faculdade, incentiva os colegas de trabalho, os colegas da escola. Olha, vamos para a igreja, sai desse caminho, tua vida é triste, tua vida não, a nossa vida é melhor andar no caminho de Deus. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É o que a palavra ensina. Então, essa responsabilidade de trazer pessoas até o caminho de Deus, de ir em busca daqueles que se afastaram, é de todos os crentes. Não espere do pastor, não espere da liderança, não espere, você é a pessoa chamada. A palavra do Senhor diz assim: vós sois sacerdócio real, nação eleita. Nós somos, todos nós, o sacerdote de Deus, o sacerdócio universal. Todos os crentes têm acesso a Deus. Todos os crentes devem apontar para Deus. Olha, eu quero mostrar para você Deus. Leva a pessoa para Deus, não para você. Os falsos profetas, eles querem trazer as pessoas para eles. Olha, eu estou ensinando aqui uma doutrina, uma palavra. Vem para cá, mas eu vou controlar a tua vida. Você vai namorar? Vai lá no líder de célula, pede ele para ver se ele permite. Deixa ele interferir na tua vida. Qualquer coisa, procura lá. Nós vamos dominar a tua vida e manter você numa infância espiritual. Não é isso que Deus quer. Levar as cargas das pessoas é ajudá-las até Cristo. O verdadeiro profeta não traz ninguém para ele. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, não vão trazer as pessoas para poder simplesmente lotar a igreja, mas porque elas estão perdidas. Não vou trazer para poder controlar a tua vida. Não vou trazer para me meter na tua vida dia e noite. Vou trazer para te levar até Cristo.
porque senão você vai se perder. Esse ministério, irmãos, ele depende da gente buscar e ajudar essas pessoas. Se você sabe de alguém que professou a fé, que estava aqui na igreja, mas saiu, você tem que procurá-lo, até descobrir o que há de errado, e ajudar essa pessoa, e resgatar essa pessoa, porque é como se ela estivesse na floresta. É como se fosse a criança lá no shopping, perdido, porque o inimigo é esse. O inimigo, ele confunde o senso de direção das pessoas. Ele fala, olha, sai da igreja está com nada, igreja é lugar de gente bobo, de gente que não pensa, de gente simples. Igreja é lugar de gente simples mesmo, mas não no sentido de pessoas que elas não pensam, não no sentido de pessoas que elas são manipuladas. A igreja é lugar de pessoas que entregaram a sua vida para Cristo, estão nesse caminho, o caminho da simplicidade. Amém? Terceira lição aqui é que os objetivos do ministério de busca e salvamento são restaurar o pecador para a verdade, para salvar sua alma da morte e cobrir uma multidão de pecado. O trabalho de busca e resgate, irmãos, é muito difícil. Alguém já procurou uma coisa? Um dia eu estava num parque ali e perdi meu óculos lá, óculos de sol. Aí cheguei em casa, procurei o óculos, não achei. Eu lembrei, só estive naquele lugar, deve estar lá. Aí cheguei lá, o pessoal tinha cortado a grama. Falei, agora eu acho mesmo, né? Bagunça de grama lá para todo lado. Fui até o local que eu estava, olhei lá e fui procurando. Meu Deus, como é difícil achar, mas estava lá, graças a Deus. Se procurar, acha, né? Mas não é fácil procurar. Não é fácil encontrar. Não é fácil ir atrás de uma pessoa que está abandonando o caminho de Deus, que saiu do caminho de Deus. Mas é necessário. O ministério de busca e salvamento, ele visa restaurar o pecador à verdade. O pecador que se desvia da verdade. Por isso o nosso objetivo é restaurá-lo à verdade. Não a nós, mas à verdade. Tiago fala sobre isso várias vezes, sobre essa questão da verdade. Lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Muitas pessoas que saem em busca de questões doutrinárias, elas se desviaram da verdade. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas têm que voltar para a verdade. Hoje em dia é muito complexo falar de verdade. Por quê? Por causa da relativização. O que é verdade para você, pastor, não é para mim. Essa sua verdade não serve para mim. E quando nós falamos em verdade, as pessoas falam assim, olha, você é muito arrogante. Você acha que só você está certo? Só a igreja de vocês que está certa? Por isso nós temos que ter um cuidado ao discutirmos com as pessoas. Nós não temos que lançar a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Mas você tem que ter um cuidado para ver se você acredita de fato na palavra de Deus. É a única verdade que nós podemos ter. Se o cristão relativiza a palavra de Deus, não existe mais salvação. Não tem saída para ele. Nós temos que colocar a palavra de Deus como aquela que é a verdade. A palavra da verdade. A minha não é, mas a palavra de Deus é. E se alguém se desvia dela, está no caminho da mentira. Só pode ter uma coisa. Lá em João ele fala sobre isso. Ele fala, uma coisa é verdade, uma coisa é mentira. Ou é de Deus, ou é do diabo. Ou está no céu, ou está no inferno. Nas coisas de Deus, irmãos, não tem meio termo. É verdade ou é mentira. Ele ainda fala lá em 3,14, ele fala assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Quando você procura alguém para trazer de volta, você pode dizer para ele, você saiu da verdade. Você saiu do caminho que é o caminho verdadeiro. Então, não tenha medo desse nosso mundo pós-moderno. Não tenha medo dessas coisas, não. Porque as pessoas que relativizam as coisas, elas estão num mundo inseguro. Eu prefiro segurança. Se as pessoas falam assim, olha, sua verdade não é verdade para mim, eu digo, não é a minha verdade, é a verdade da palavra. E nela eu vou me agarrar. Pode acender milhões de lâmpadas por aí, mas eu vou ficar só com a luz da palavra. Se você for atrás de qualquer outra coisa, você está enrolado, meu irmão. Porque filosofia não falta, não. Se você quiser procurar ali, tem o espiritismo, tem o budismo, tem o Seishonoye, tem os ateus mais ou menos, tem os humanistas, tem várias ideias, tem a logosofia, tem 1 milhão de coisas aí, ó. Se você quiser procurar essas luzes, pode ir. Mas eu prefiro a palavra do Senhor. Eu prefiro ficar naquilo que
que é a verdade de Deus, que é a coisa mais segura que temos. Então, quando nós procuramos uma pessoa para trazer, nós trazemos a pessoa de volta à verdade. Amém, irmãos? A verdade. Paulo fala uma coisa muito séria aqui. Ele diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso aqui é firmeza. Se você não é firme na palavra de Deus, vai nesse texto aqui, lê ele durante a semana inteira. Gálatas 1, de 6 a 9. E firma a tua vida nele. Porque não falta evangelho falso. A teologia da prosperidade é um evangelho falso. O positivismo é um evangelho falso. Esse triunfalismo onde as pessoas pregam, agora é só vitória, tudo na tua vida vai dar tudo certo, nenhum mal vai te acontecer, é evangelho falso. Todas essas coisas são evangelho falso. E esses evangelhos falsos estão lotando as igrejas, estão aí por todos os lados, estão na TV, estão na internet. E se você vai atrás deles, você se desvia da verdade. O que Paulo e o que Tiago vem falar, olha, traz essas pessoas de volta. E não relativize a verdade. Porque essas pessoas se perderam na mentira. Na mentira. Veja, irmãos, que Paulo não está aqui, trata bem esse irmão lá, não, respeita a fé dessa pessoa, respeita o que ela pensa. Ele diz assim, se for outro evangelho, ainda que nós, ou um anjo do céu, seja amaldiçoado. Amaldiçoado. Fala assim, pastor, mas Paulo é muito radical. Não é Paulo, irmãos. Na verdade, é o Espírito Santo que soprou essa palavra. Amém? Não brinca com a verdade não, sabe por quê? Porque aqui depende da vida ou a morte. A vida ou a morte. Então, ou você se apega à palavra de Deus, ou você vai se perder. É uma coisa ou outra. Não brinque com a verdade de Deus. Paulo fala assim, 2 Tessalonicenses 2,10. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Se a pessoa se perde, rejeitou a verdade. Tem que voltar para a verdade. Tem que ser doutrinada. Portanto, irmãos, verdade não é uma questão subjetiva, não. É bastante objetivo. É a palavra de Deus, é essencial. Se não é, é amaldiçoado. Só isso. Só isso. Segundo, o ministério de busca e salvamento, ele visa salvar a alma do pecador da morte. A alma da pessoa da morte. Existem, irmãos, em alguns momentos, pecado que leva à morte física. Pecado que leva à morte física. Se você ler hoje aqui, nós estamos diante dele. Paulo vai falar em 1 Coríntios 11, onde ele trata da ceia. Ele diz assim, por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Ele trata no capítulo 11 sobre a ceia, modo digno, vida digna. E ali é com relação ao relacionamento entre as pessoas. Se a pessoa não tem relacionamento, ela não tem dignidade para participar da ceia. E aí ele vai falando sobre isso e fala assim, olha, tem fracos, doentes e vários já morreram por causa disso. E agora eu vou ler um texto aqui para você que eu acho que você não leu ainda na Bíblia. Olha lá, 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Vixe, meu Deus do céu. Não é fraco não, hein? Pecado que leva à morte. Quando nós trazemos as pessoas de volta, nós estamos tirando eles de um caminho que vai levar para a morte. E aí você fala assim, pastor, mas isso aqui está falando é assim, é o cara que ele dirige a 200 por hora, 220, ele está num pecado, né? Porque a lei fala que é 120, e ele dirige a 220, aí ele bate o carro e morre, né? Ou então ele usa drogas, entra no carro, bate o carro e morre. É isso? Eu penso que não. Eu penso que esse pecado foi um pecado que Deus falou assim, agora chega, acabou para você.
Eu não sei qual. Mas olha só, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por estes. Bem pesado o negócio aqui, né? Climão. Então vejam só, quando nós trazemos essa pessoa, nós estamos tirando ela de um caminho de morte. Ela vai morrer. Nós temos que trazê-la. Como a criança que se perde na floresta. Ou aqueles que vão escalar, né, as montanhas, se perdem lá na floresta. Eles vão morrer desidratados, um animal vai picá-los, eles vão morrer ali de fome. Precisa de salvamento. Tem muitos parentes nossos, tem muitos amigos nossos, tem muitos irmãos nossos precisando de salvamento. Em último lugar, o ministério de busca e salvamento, ele visa cobrir uma multidão de pecados. Multidão de pecados. Essa palavra é sempre complexa, né? Ele cobre o pecado meu ou da pessoa? De quem que é, né? A Bíblia tem várias palavras sobre isso. Por exemplo, Provérbios 10, 12 fala assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. 1 Pedro também trata disso. Ele diz assim, 1 Pedro 4, 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Mas eu penso aqui que Tiago está apontando para a questão do Salmo 32, 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Quando alguém converte, quando alguém retorna, quando alguém fica contrito, se arrepende, o que Deus faz? Perdoa a multidão de pecados. Só isso. Não é o meu pecado que vai ser aliviado porque eu trouxe alguém, mas é porque essa pessoa, ao voltar, ao se encaminhar novamente, ele pode ter cometido o pecado que for, que Deus perdoa. Amém? Esse é o objetivo. Deus perdoa pecados. Deus quer perdoar o pecado. Quando um pecador se converte, Deus perdoa os seus pecados. Então, meu irmão, a palavra do Senhor e a mensagem do Senhor para nós nessa noite é que nós devemos olhar. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas que se sentavam aqui? Cadê as pessoas que vinham à igreja? Cadê as pessoas que poderiam estar aqui em toda essa igreja? Onde eles estão? Nós podemos fazer alguma coisa para trazê-los? Lembre de alguém durante a semana, liga para essa pessoa. Fala: irmão, Deus falou no meu coração lá e a palavra foi muito forte. Eu tenho que dizer para você, você tem que voltar para o caminho de Deus. E se você não voltar, você vai morrer. Ai, ai, não sou eu, é a palavra. Olha, irmão, eu estou preocupado com a tua vida. E eu vim aqui para falar para você, vamos voltar para a igreja. Porque esse caminho que você está seguindo aí é um caminho de morte. Volta para a igreja. E Deus vai abençoar a vida dele e a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos e pense se você tem feito a obra de Deus de procurar as vidas. Pense se você tem cumprido o mandado de Deus de ajudar os irmãos que estão caídos, abatidos, afastados do caminho do Senhor. Se você não tem feito isso, hoje Deus não está cobrando de quem está fora. Deus está cobrando de nós que estamos aqui dentro, para poder trazê-los de volta, ajudá-los. Se você topar obedecer a palavra de Deus, Deus vai abençoar você, vai apontar uma pessoa que você pode procurar e vai dar toda a palavra que você deve falar para essa pessoa. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos a Ti pela Tua palavra. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração, muitas vezes de forma dura, mas é a palavra do Senhor, a verdade inegável. Ó Deus, não nos deixe afastar da verdade, mas principalmente nos ajude a buscar nossos irmãos com paciência, com amor, com espiritualidade, aos que se afastaram do Teu caminho, aos que saíram. São amigos, são pessoas que pecaram, são pessoas que
simplesmente saíram e precisam tanto do nosso apoio. Não há uma outra pessoa, não há governos, não há ninguém que vai buscar essas pessoas, somos nós. Que o ministério de busca e salvamento exista aqui nessa igreja. Levante irmãos, se não todos, pelo menos um pouco, que se interessem por esse ministério, de buscar, de ir atrás, de lutar, de batalhar por uma vida tão valiosa, como uma criança que nós perdemos no shopping, pessoas que perdemos na mata, que também haja desejo no nosso coração de buscar, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então passar aqui para o próximo ato nosso, do culto. Os irmãos podem se sentar, que é a ceia do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz assim: porque o que recebi do Senhor também vos entreguei. Paulo, ele recebeu diretamente de Deus a revelação da ceia do Senhor. Ninguém ensinou Paulo, mas Deus revelou a ele. Deus revela a palavra dele a quem ele quer, da forma que ele quer. E nessa noite ele quer revelar a nós também. Revelar que aqui está a coisa mais preciosa do mundo, o sacrifício. Representa Cristo essa mesa aqui, ó. Mas não só Cristo, o sacrifício dele por nós. Aqui é o resultado da morte, corpo e sangue. Não é uma coisa que nós fazemos de qualquer jeito. Não é uma coisa que nós não abraçamos. Nós temos que abraçar. Se você está na igreja e ainda não participa da ceia, resolva a sua vida. Batiza, pede perdão, mas não rejeita isso daqui, porque aqui é um preço caríssimo. Essa semana eu vi um jovem que precisava de um remédio. Uma caixinha desse remédio custa 216 mil reais. E, meu Deus, eu nunca vi isso na vida. Um absurdo. Não tem condição. A justiça obrigou o estado de Goiás a comprar o remédio para ele. Uma caixinha, 216 mil reais. Talvez não tenha a quantidade de vinho que tem aqui, ó. Muito menos. Agora, isso daqui representa o corpo de Cristo, a morte dele. Quanto vale isso? Se nós estivéssemos com uma caixinha desse remédio de 216 mil reais, nós íamos carregar ele com todo cuidado. É caríssimo. Aqui tem algo caríssimo. E às vezes as pessoas vêm à igreja e falam assim: hoje não estou bem, estou com problema. Ou então ela diz assim: eu não vou na igreja porque hoje é ceia. Ou então ela diz assim: hoje é ceia, mas nem isso me leva para a igreja. Você despreza o sacrifício, caríssimo, caríssimo. Você deve analisar a sua vida. Se você é cristão e despreza a ceia, você vai ter com Deus. A ceia não é coisa para ser desprezada. É o ato mais importante de todos os cultos que nós podemos ter, de todas as liturgias nossas. Está aqui, ó. Então você deve ter o cuidado. Que Deus revele no seu coração a importância da ceia. E a palavra do Senhor diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é examinar e dizer assim: olha, eu estou em pecado, não vou participar. É examinar e é resolver para poder participar. Se você rejeita isso daqui, você é muito orgulhoso. Você deve quebrantar. Se tem que pedir perdão para alguém, peça. Se tem que resolver alguma coisa, resolva, porque não pode ficar de fora. Aqui nós estamos diante da coisa mais preciosa. É o que Deus quer, que todos nós venhamos a participar. Senhor nosso Deus, purifica o nosso coração, que é de lá que provém o mal, a contaminação. Purifica a nossa mente, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tenho plena certeza que nenhum de nós aqui é digno de participar da ceia. Nenhum. Mas é pela graça que o Senhor nos chama a esse evento. É pela misericórdia que o Senhor nos chama. Então abençoa agora cada pessoa para participar da ceia do Senhor.
Abençoa cada um, ó Pai, que vai vir até aqui e vai pegar o pão, o vinho e vai participar da ceia do Senhor. Abençoa os elementos, pão e vinho, que representam aqui o teu sacrifício. Em nome de Jesus. Muito obrigado, porque não há valor que pague. E nós nunca poderemos agradecer o suficiente pelo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Todos os irmãos que vão participar da ceia podem vir aqui à frente, pegar e voltar para o seu lugar com a ceia. A gente tem que ir lá pegar também? Pode cantar, depois vocês vêm. Sacrifício vivo se entregou por mim, com armas de amor ele lutou até o fim, vestido de silêncio, se esbanjará de dor a todos que o feriu lá no Calvário. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar, Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha